Sabia que é possível fazer as câmeras 360 da casa inteligente Intelbras ficarem patrulhando durante o dia inteiro sem você ter que precisar ir lá no aplicativo manualmente e mexer? É isso aí, se você quer saber como fazer, fica até o final. Bom, antes de mais nada eu vou contextualizar. Tem gente que já mexe aqui com o CFTV profissional. São as câmeras IPs, por exemplo, ou até mesmo as câmeras analógicas. A gente sabe que tem as câmeras Speeddome, que a gente chama que são essas câmeras 360 lá da linha profissional. E lá a gente tem uma função chamada Preset ou Tour, até mesmo patrulha, né? Que são aquelas funções onde a gente define pontos específicos e depois de você definir esses pontos, você pede para ele fazer esse tour, essa patrulha. Então ele fica passando de um ponto para outro, monitorando todos os ambientes ao longo do dia. Nativamente, as câmeras da casa inteligente Wi-Fi da Intelbras não tem essa função, mas sim, a gente tem como fazer através de automação e é isso que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vou compartilhar minha tela aí com vocês e vou abrir o aplicativo Mibo Smart. Esse aplicativo aqui é o aplicativo da casa inteligente Intelbras. Então tem essa câmera que eu nomeei ela aqui de IM7. Eu vou abrir a imagem dela para vocês verem. Então estou aqui com ela aberta no estúdio. E se vocês repararem, se a gente vier aqui em visão 360, eu já deixei criado algumas cenas favoritas. Então se a gente vier aqui, eu tenho a saída e a entrada, que foram as duas cenas que eu criei. Então se eu clico na entrada, ele vira a câmera um pouquinho para lá. Se eu viro para a saída, ele vira um pouquinho para lá. Então esse aqui foram as pré-definições que já dá para criar, isso aqui nativamente já vem no aplicativo. Só que você tem que selecionar manualmente as que você quer que a câmera se redirecione, a posição que você quer que ela vire, né? Ela não faz isso de maneira automática ao longo do dia. Então, para resolver isso, como é que a gente vai fazer? Vai ser através de automação. Então a gente vai voltar aqui no menu principal e lá embaixo na abinha de inteligente, aqui que está o segredo. Então, papel e caneta na mão, olha só como é que a gente vai fazer. O primeiro passo é criar as cenas. Então a gente vai lá no cantinho direito superior no mais e vai criar aqui uma cena, ativar manualmente. Então a primeira opção, aqui eu vou escolher, só para fins de informação, qual que é o local que a câmera vai ficar virada. Então vou dar um exemplo aqui no vídeo de frente. Seria como se fosse a frente da minha casa, por exemplo, né? E aí sim eu vou em executar a ação do dispositivo e vou escolher a minha câmera. Repare que ela apareceu aqui em cima. A gente tem diversas opções que a gente consegue utilizar na casa inteligente, mas eu vou utilizar a função de ângulo da câmera. Então, cliquei ali, ele já vai abrir a imagem da câmera que vocês estão vendo aí. Então, eu vou selecionar qual que é o canto que eu quero. Então, vamos supor que a entrada da minha casa seja essa posição aqui. Então, eu vou dar um OK. OK. Então, a parte de frente, que é a primeira cena que eu criei, eu vou salvar. E agora eu vou fazer isso para todas as posições que eu quero que a câmera fique. Então, eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Mais uma. A primeira foi frente, aqui eu vou botar meio, como se fosse o meio da minha casa. E mais uma vez, eu seleciono a câmera, na ação, venho em ângulo de câmera, agora eu vou botar aqui bem no meio, apontado para vocês aí na câmera que a gente está gravando. Ó, então essa vai ser o meio. Pronto, salvei. E agora para finalizar eu vou criar um terceiro. Lembrando que você pode criar quantos você quiser, né? Então mais uma vez, agora eu vou botar aqui o nome da cena, a terceira como trás, como se fosse a parte de trás da minha casa, supondo que a gente tem a câmera que está num poste, por exemplo, ou um local alto, né? E mais uma vez, ação do dispositivo, vou selecionar aqui minha câmera mais uma vez. E ângulo da câmera, agora eu vou botar bem aqui para o canto. Ó, inclusive está aqui me pegando, estou aparecendo aí. Essa vai ser a terceira, o terceiro preset que a gente está selecionando. Pronto, inclusive a câmera está até me seguindo agora, porque o auto-tracking dela está ligado. Então eu tenho 3 cenas criadas ali, ó, frente, meio e trás. E agora como é que eu faço para ativar elas? A gente vai criar uma automação. A gente vai lá em cima no mais de novo, mais uma vez. E aqui que está o segredo, o pulo do gato. Para fazer executar essa ação, a gente pode escolher diversos gatilhos, né? Mas aqui como eu não quero ficar acionando manualmente nem nada do gênero, eu quero que ela faça isso de maneira automática ao longo do dia. Então, eu vou selecionar a opção Agenda. Esse é o grande segredo. Então, por exemplo, aqui 8 horas da manhã durante todos os dias, eu vou dar OK, vai acontecer o gatilho. E eu posso fazer isso de diversas formas. Então aqui, ó, 8 horas vai ser o primeiro, eu vou botar aqui o segundo como 8h30, o terceiro como 9 horas, o quarto como 9h30, e eu acho que aí já deu para entender qual que é a mecânica, né? Então, a cada momento que chegar nessa hora específica do dia, ele vai executar uma ação. E é aqui que eu vou escolher a ação, que é justamente aquelas cenas que eu criei agora há pouco. Então eu vou descer até aqui embaixo, em executar ação, e aí sim, eu vou escolher a opção cenas.
Selecionei cenas, já aparecem aquelas 3 que eu criei, inclusive tem algumas outras aqui. Então a primeira vai ser frente. Eu vou executar uma segunda ação. A segunda também vai ser agora o meio. E a terceira vai ser a parte de trás da casa. E por último, mas não menos importante, muito importante essa parte, entre uma ação e outra eu vou dar um tempo para que ela ocorra. E aí o tempo vai do seu gosto, né? Então ali a gente botou para ele executar a cada meia hora, se você quiser botar a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, ou botar só no período da noite, em alguns períodos específicos, você vai escolher o que você achar melhor. E aqui também, entre um preset e outro, a gente vai escolher o tempo. Aqui eu vou botar apenas 10 segundos. Então ele vai ir para a primeira cena, que é a parte da frente, vai esperar 10 segundos, ir para a parte do meio, vou botar para esperar mais 10 segundos, e mais uma vez, como eu falei, vai da sua preferência, né? E depois de 10 segundos, ele vai para a parte de trás. Então é isso. A cada meia hora ali, durante o período da manhã, ele vai fazer esse tour, indo para um, depois para outro, depois de 10 segundos, e por fim até o terceiro. Acho que deu para entender. Então prontinho, é assim que a gente configura uma patrulha. Então a partir do momento que chegar naqueles horários definidos do dia que a gente escolheu, a câmera vai executar automaticamente, mas obviamente eu não vou esperar chegar até esse horário, eu vou fazer de uma outra forma só para te mostrar como é que funciona. Voltando aqui para minha automação, que é essa automação 3 que eu criei, eu vou excluir os horários do dia aqui, que são os gatilhos, né? E vou botar para ele ativar de uma outra forma, só para te mostrar na prática ele funcionando. Olha só. Estou excluindo todos aqui os gatilhos, e como gatilho eu vou escolher esse carinha aqui, ele é uma botoeira da casa inteligente. Então eu vou selecionar a automação do dispositivo e vou selecionar esse botão aqui, ó, o ISW 1001. Então quando eu der um clique simples nele, ele vai executar aquelas ações que a gente tinha definido. Então entenda que o gatilho, independente do que seja, vai gerar a ação que é movimentação da câmera, né? Então aqui esse cara aqui entenda como se ele fosse os horários do dia que a gente colocou, mas só para não ter que esperar o horário chegar, eu vou dar um clique nele aqui. Então eu vou salvar. Pronto, a automação salva, pode reparar que a câmera está apontando para mim, então supondo que a gente chegou naquele horário que a gente definiu, eu vou dar um clique aqui e automaticamente a câmera vai começar a rodar e executar a automação. Olha lá, virou para a entrada, vai dar os 10 segundos, então a gente vai contar os 10 segundos aí. Já deu, ele vai apontar agora para o meio, vai dar mais aquele tempo que a gente pré-definiu também e vai apontar agora para trás, né, que foi aquela última cena que a gente criou, olha só. Prontinho, bacana, né? Então é assim que a gente consegue criar uma patrulha para as câmeras 360 da casa inteligente. E agora, para a gente finalizar, algumas informações importantes. Vale ressaltar que as câmeras 360 da casa inteligente têm uma função chamada Auto Tracking. Essa função vai fazer com que a câmera, quando identifique algum objeto, seja um carro, uma pessoa, ela fique seguindo, dependendo do modelo da câmera, obviamente. Então essa função aí, ela não funciona enquanto o tour, né, a patrulha estiver sendo executada. Então vamos supor que chegou naquele horário que você definiu, a câmera começou a fazer o tour. Enquanto ela não finalizar o tour 100%, mesmo que alguém passe na frente da câmera, ela não vai ativar a função de auto-tracking. Então vai ser uma escolha que você vai ter que fazer. Então dependendo do cenário, dependendo do horário que a câmera está filmando, você pode escolher se ela vai estar parada e ativado o auto-tracking ou se ela vai estar executando todas essas ações. Então são uma escolha que você vai ter que fazer ao fim da configuração. E muito importante lembrar também, conforme a gente viu, a câmera pode ser utilizada para diversos outros cenários de automação. Então se a gente abrir uma porta, a câmera pode virar naquelas mesmas configurações que a gente fez, ela pode apontar para uma porta, assim que alguém abre um portão, ela pode virar para o outro lado também. Então a câmera também, ela funciona em qualquer automação que a gente queira, e não só do 360, a gente pode ligar o holofote quando alguém abrir uma porta, a gente pode fazer ela ligar o holofote quando dispara um alarme, enfim, a imaginação é o limite. Então, se você achou esse conteúdo útil, deixa aqui o seu like, e se for com alguma outra dúvida referente à automação das câmeras da casa inteligente, deixa aqui o seu comentário também. Então valeu, até a próxima.